E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano, brother. Grêmio 2, Náutico 0. Uma partida para dar um desafogo à torcida tricolor aí, a gente se animar, né? Pois o Grêmio começa a parecer realmente um time de futebol. Antes de tudo, eu queria comentar que façam uma estátua para Pedro Jeromel. Não tem teretetê, brado. O maior zagueiro que eu vi jogar, não no Grêmio, que eu vi jogar, talvez. No Grêmio, com certeza. Que zagueiro. O que esse rapaz jogou hoje é incrível. Incrível. Agora vamos comentar o jogo que deu segurança e um pouco mais de tranquilidade ao torcedor do Grêmio, que vem sofrendo, vem se fudendo na mão dessa direção canalha aí. E eu não boto pano quente, brado. Hoje eu vi a entrevista do senhor Romildo Bolzan aí, inclusive, hoje até gostei da entrevista, que bom que o senhor apareceu, falou nas entrelinhas e por alto aí em certos erros, que foi realmente o que aconteceu. Eu vejo que cronologicamente o senhor não está perdido no que aconteceu, mas não posso agradecer pela situação que a gente está. Agradeço aos títulos, a realmente ressurgir o time do Grêmio no seu devido lugar, mas olha, aonde o senhor me colocou, né? Onde o senhor colocou o torcedor do Grêmio por egocentrismo, por não querer passar o bastão e que outras direções fizessem continuidade. Nada pode ser perpetuado no poder. Nada. E como a roda do tarô, subir é tranquilo, o difícil é se manter lá em cima. Isso eu dizia lá no início, mas não chega de glé-glé. Vamos comentar esse jogo. Então, o Náutico começa pressionando o time do Grêmio, com um povoamento interessante no meio campo, três zagueiros lá atrás e 6 jogadores no meio campo, e o Grêmio demorou para conseguir botar a bola no chão, encaixar, começou meio torto, e o Náutico por 5, 6, 7 minutos pressionou, rondou a área do Grêmio. O Grêmio conseguiu mostrar um pouco de força e qualidade quando teve a bola nos pés, com a bola do Diego Souza na trave, começando também a rondar a área do Grêmio no espiritismo ali, a bola sobra para o Diego Souza, e incrível paredão do Náutico. O Náutico um time fraco, mas um jogo que dá ânimo, pois o Grêmio pegou vários times fracos, a Série B é muito fraca, o que manteve o Grêmio ali. Se o Grêmio jogasse, viesse jogando o que jogou hoje, contra um time fraco, e volto a dizer, vários times fracos, né? Se o Grêmio tivesse jogado o que jogou hoje, o Grêmio estaria muito melhor na classificação. Seria, eu acredito que, no mínimo, vice colocado. Tá? Então, isso é o que o torcedor tem que comemorar. A tranquilidade. O Grêmio parecia um time do futebol. Defensivamente já tinha um perhaps aí bem interessante, né, Brato? E agora do meio para frente começa a se articular, né? Então Biel hoje fez uma boa partida e começa a entender por que a simpatia do Roger por ele, porque o Biel jogou muito bem primeiro e segundo tempo, muito participativo, movimentando o meio campo e tendo o apoio do Nicolas, né, daquele lado ali, e muito entendimento. E o grande evento da partida, a volta de Ferreira, que foi o parceiro de Biel no primeiro tempo, enquanto Campaz e Bitelo, por alguns momentos do primeiro tempo, conseguiram se entender bem, né? Nicolas, o lateral mais ofensivo, enquanto o Rodrigo ficou lá mais de defesa, usando o seu suporte físico. E às vezes foi o ataque, foi interessante, apesar de perder muita bola lá, não conseguir voltar devido cara lento, né? Mas quando fincadinho lá atrás e indo até o meio do campo, jogou muito bem até o primeiro tempo, mas é um lateral muito fraco, né? E Campaz, um jogador extremamente aéreo, extremamente fora da casinha. Não posso dizer que é um jogador a menos, mas muito burocrático e um cara que parece que não tem noção da tática do jogo, né? Diego Souza pouco acionado, e quando foi, fez pivô, participou, né? E o Grêmio, a partir dos 15 minutos, né, até uns 7, 8 houve essa pressão do Náutico, sim. Até dos 10 aos 15, 20 minutos do primeiro tempo, o Grêmio conseguiu fazer um taco a taco
com o Náutico, o Náutico ainda pressionava muito rápido nos contra-ataques. O Náutico jogava com a marcação nos volantes, Vila Sante e Bitelo do Grêmio, aquele jogador Jean Carlos, o meia dele, solto, né? Aquele mesmo cara que quis bater na juíza, aí fez um blé, eu não sei, não vi o lance. E depois agrediu o Jeromel na extrema categoria no primeiro tempo, segundo, grande partida, né? Então ficava esses jogadores marcando os volantes do Grêmio e esse Giancarlo solto armando. Então, como a retranca do Náutico era no meio campo, eles recuperavam a bola no meio e tinham muitas vezes o contra-ataque. Então, dos 10, depois dessa pressão do Náutico, dos 10 aos 20 minutos, 25 do primeiro tempo, houve essa pressão do Grêmio e essas estocadas do Náutico pelos laterais, e ali a necessidade do Rodrigo, lateral direito, ficar mais lá embaixo, né, dando apoio ao Bruno Alves e ao Jeromel, enquanto o Nicolas fazia um bom gleglé com o Ferreira e o outro gurizão do meio que jogou ali, se fuder. O Ferreira e o Bitelo. Ferreira, Bitelo e Nicolas. Volta e meia o Nicolas indo muito, né? Então o Grêmio conseguiu articular muito bem essa jogada e a partir dos 20 minutos, 25, só deu o Grêmio. O Náutico não conseguiu mais marcar os volantes do Grêmio, né? O Nicolas ficou mais dando apoio e vindo pelo meio para proteger os volantes, né? E o Grêmio foi só pressão, marca um golaço com o Ferreira para usar a bola, tava para entrar, o Grêmio pressionava demais, chutava, não teoricamente chutes dentro da goleira, mas muita pressão, até que Ferreira faz um golaço, abre o placar e o Grêmio vai para o final do primeiro tempo em vantagem. No segundo tempo, o Grêmio volta numa pressão interessante, né, voltou mais uma vez pressionando o time do Náutico, que já não mais usava aquela linha de jogadores em meio campo para contra-ataque, sim para se defender, e jogando muito em lançamentos que não estavam dando certo, chutões, e o Grêmio pressionou demais o time do Náutico do início ao fim do segundo tempo. Logo no início eu achei que o Campaz já deveria ter sido substituído, uma chance para Pedro Lucas, que logo entrou também, né? Substituições foram feitas pelo Roger, e dessa vez o Grêmio realmente, o Nicolas muito mais participativo, a entrada do Pedro Lucas deixou o Nicolas muito mais participativo pelo lado esquerdo, que foi mais uma assistência do Nicolas, que cruza muito bem, isso a gente não pode negar, e hoje fez uma bela partida, uma assistência daquele escanteio e tal ali para o Bruno Alves, né, marcar o segundo gol. E o Grêmio foi só pressão, minha gente. Então o que eu tiro desse jogo é justamente isso aí. O Grêmio, ele mostrou agora que provavelmente consiga subir, principalmente agora com os reforços. O Grêmio começou a jogar do meio para frente, ter mais articulação, deixou de ser muito retrancado e cagão. Essa que é a verdade. E eu aqui tenho que queimar minha língua, porque realmente já estava necessário sair aqueles 3 zagueiros e o Grêmio ser mais Grêmio e se impor mais em casa. E foi isso que aconteceu. O Grêmio tocou 2-0, poderia ser sido mais, o segundo tempo foi muita pressão, né? Primeiro tempo ainda houve aquela pressão inicial do Náutico, aquela instabilidade, uma certa pressão que o Grêmio fazia até os 20 minutos do primeiro tempo, e a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, o Grêmio foi só pressão, marcou no primeiro tempo, marcou no segundo, pressionou, poderia ter sido mais, né? Gostei do Pedro Lucas, discreto, mas no tocar na bola, jogador com visão de jogo, que logo, eu acredito que se tiver até uma sequência e ir melhorando, vai ser uma pessoa para substituir o Campaz. É um jogador que tem uma perna esquerda interessante, mas a única coisa que ele presta é para uma bola parada e nem para isso. Pois ele é aéreo, ele não tem tática. Ele parece que ele não cumpre o tático do jogo, né? E Pedro Lucas pode ser que se encaixe aí, pois eu não vejo. Vira um meia.
Eu espero surpresas aí da direção do Grêmio, né? Mas foi uma ótima partida para dar esperança ao torcedor gremista, né? 2-0 com autoridade, com domínio do jogo, né? Com uma puta de uma pressão. E vamos ver agora, o próximo jogo em casa, desse jeito o Grêmio com certeza faz mais 3 pontos e vamos ficando mais seguro e mais tranquilo para sair dessa merda, dessa situação, dessa bosta, dessa direção nos colocou. É isso aí, dale Grêmio.